Gravar nesse. A partir de agora gravando, tá, pessoal? Vamos lá, já deixei aqui no ponto pra gente. Ai, desculpa. Fiz errado aqui, rapidinho. Eu sou meio leso às vezes. Meio não, né? Completamente, né? Vocês sabem disso. Vamos lá, compartilhar a tela. Essa tela aqui. Bom, o tema é Escola de Chicago, né? Conceito de estigma. Deixa eu fazer o trâmite aqui que o PowerPoint me pede. Aí tem que interromper. Aí tem que compartilhar de novo. Agora vai. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho da Escola de Chicago, né, que é o conceito de estigma. Só para começar a nossa explanação, é o seguinte, né? A Escola de Chicago, ela foi um conjunto, né, de teóricos, principalmente nas áreas de humanas, que surgiram nos Estados Unidos no começo do século XX, né? Na verdade, eles surgiram ali entre a década de 20 e a década de 40. E esses profissionais da área de humanas, eles começaram a analisar a sociedade mais a fundo dentro desse contexto, tá? Junto com a escola de Frankfurt, a gente pode dizer que até a década de 50, elas foram as mais influenciadoras na sociologia, na história, na filosofia, na antropologia, tá? Então aí eles criam um termo que é chamado de estigma, tá? Estigma social, tá? Que vem, tá, basicamente daquela ideia de formar grupos. E quais grupos teriam mais poder na sociedade e quais grupos sofrem preconceito, tá? Então a gente vai primeiro, né? Vai lá para o senso comum, né? Tem o senso comum, o senso crítico, então esse segundo parágrafo é muito importante para a gente, ó. O senso comum comete o erro de naturalizar comportamentos e aspectos da cultura, que na verdade são resultantes de processos históricos. Então, por exemplo, hoje em dia existem ainda muitos homens machistas e com falas machistas. Só que isso é considerado comum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meio idiota, tomara que as meninas não se sintam ofendidas. Você passa na rua, um homem mexer com você, né? Isso é um conceito machista. Só que do ponto de vista do masculino, né, alguns meninos até vão concordar comigo, isso é visto como algo natural. Então não é natural. Por quê? Porque o senso comum diz que é algo natural. Mas não é, é algo social. Então a gente tem que ver isso a partir de uma análise de um senso crítico. Então isso não é normal, não é natural. Eu costumo dizer que a gente tem sempre o que é natural, não pode ter que ser bem especificado. Por quê? Natural é você beber água. Natural é você ir no banheiro. Isso é natural. Natural é você dormir, mas não é natural você ver uma mulher passando na rua e ir lá mexer com ela, ver um grupo social específico, ir lá e maltratá-lo. Isso não é natural. Isso é um processo histórico que é reproduzido ao longo de várias gerações, de vários séculos e assim por diante. Então, esse é um comportamento totalmente pré-estabelecido, pré-concebido, né, e organizado para de certa forma, ali, reproduzir conceitos, reproduzir formas de pensar, formas de agir. Tá? Em outros termos, né, a ideologia e o senso comum naturalizam a realidade, escondendo a sua origem temporal e espacial. Dessa forma, acredita-se ser natural a existência de ricos e pobres, ou justifica-se o racismo com base nas próprias diferenças de cor e aspectos físicos dos seres humanos. Ah, vou dar um exemplo para vocês. Muitos falam assim: ah, por que você é pobre? Ah, você é pobre porque você não. Vamos dizer assim, o pobre, ele é pobre porque ele é preguiçoso. Se ele trabalhar mais, ele fica rico, como se fosse algo natural, né? Alguns de vocês já trabalham, alguns de vocês eu sei que o pai tem comércio. Não é uma coisa fácil você conquistar dinheiro, conquistar uma profissão. Aí o cara fala, é que nem aquela pessoa, né? Muita gente fala assim: olha, nossa. A pessoa conseguiu, né? Nossa, foi tão fácil para fulano, para ciclano. Nunca é fácil. Então as pessoas, a gente, né, tem essa péssima, não todo mundo, é claro, mas de uma forma geral, a gente tem essa péssima necessidade de naturalizar as coisas, né? E não pode ser naturalizado, elas têm que ser levadas mais a sério, principalmente quando você está ali demonstrando algum aspecto social a alguém. Tá? E é aquela coisa que a gente diz, mas é verdade, tá? As pessoas podem facilmente serem mal vistas, né, maltratadas, não é uma coisa tão assim incomum. Bom, as categorias fundamentais, né, dos estigmas, primeiro a gente começa com a minoria. Minoria é muito louco, porque assim, eu nunca entendi minoria. Você fala assim: os negros são minoria no Brasil.
né? Só que os negros são minoria na quantidade geral? Não, eles são quase a mesma quantidade de pessoas, desculpa o termo, mas pessoas brancas e pessoas negras, são quase a mesma quantidade. Por que que o negro é minoria? A minoria vem da ideia que ele tem menos, tá, poder social. Por isso que ele é da minoria, tá? Porque esses termos vão ser criados lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, que eram sociedades de classes, clássicas, né? E a gente sabe que até a nossa sociedade atual, ela ainda tem resquícios da sociedade romana, da sociedade grega, daquela sociedade feudal, né? E isso foi sendo naturalizado. Quando chega um momento que você quer quebrar, né, esses paradigmas, aí que começa a ter as rupturas, que é os movimentos sociais mais atuais. Então vamos lá, só para a gente ler a minoria. Ó. Minoria em sociologia é todo grupo social, racial, cultural ou de nacionalidade autoconsciente em busca de melhores status, compartilhando do mesmo habitat, economia, ordem política e social com outro grupo, racial, cultural ou de nacionalidade, que é dominante, ecológica, econômica, política ou socialmente, e que não aceita os membros do primeiro em igualdade de condições. Tá? Por que que eu estou citando a Grécia Antiga? Lá na Grécia Antiga, né, vocês estudaram, vocês estão fazendo, fizeram as revisões, né, da história antiga no primeiro bimestre, e vocês lembram lá, vai ter os patrícios lá na Roma Antiga, eles tinham muito poder, os plebeus não tinham poder. Né? Os escravos não tinham poder. E isso foi uma coisa que foi se naturalizando ao longo da história. Uma coisa também interessante é que a gente fala muito da nossa sociedade, mas isto acaba sendo um contexto que existe em várias sociedades. Praticamente todas as sociedades criaram capacidades ali de dividir a população e formar uma minoria com um poder acima da média, tá? E a maioria servindo ali de base para sustentar essa minoria, né? Então a minoria de fato é elite. Mas aqui, no contexto social, a minoria acaba sendo aqueles que têm menos direitos, ok? Beleza? Bom, vamos para a próxima aqui, ó. Preconceito, né? É uma atitude social que surge em condições de conflito com a finalidade de auxiliar a manutenção do status ameaçado. Então, toda vez que a maioria se vê ameaçada, ela apela para o preconceito, tá? O que que é o preconceito? Você utiliza a ignorância social de muitas pessoas para reproduzir ideias equivocadas. Então, por exemplo, você tem um político X ou Y, ele começa um discurso de ódio, muitos apoiadores dele, por ter uma inconsciência política, uma inconsciência social, eles começam a reproduzir esse discurso de ódio. E isso não estou sendo direto a uma pessoa específica politicamente, mas são vários, não é um só. São vários, tá? Até aqueles assim pré-estabelecidos como políticos do bem, muitas vezes eles fazem discursos preconceituosos, tá? Igual eu já falei algumas vezes nas aulas, eu não sou muito a favor desses políticos que defendem uma bandeira. Eles defendem uma bandeira e as outras bandeiras. Ah, as outras bandeiras a gente respeita, mas vocês não defendem. Vocês defendem uma bandeira específica. É o seu público-alvo. Então você tem lá a candidata feminina que levanta a bandeira do feminismo. Você tem o candidato militar que levanta a bandeira do conservadorismo. Você tem o candidato de humanas que levanta a bandeira da revolução. Então, essa bandeira, mas todo mundo vai ter que seguir essas bandeiras, né? A sociedade ela é muito plural para ter você seguir uma determinada bandeira, né? Você tem uma coisa pré-estabelecida, pré-identificada, pré-concebida. E isso acaba criando as rupturas, as crises, os problemas sociais que são evidentes até hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Cracolândia. Eu, quando vejo imagens ali, eu fico chocado, não sei vocês, porque assim, é, uma quantidade de pessoas, a maioria é doente, né? Porque tem uma dependência química, não sabem como sair daquela dependência. Acho que pelo menos 70% das pessoas estão ali, elas querem sair, mas não tem como, o vício é muito complicado. Só que eu já vi tantos discursos de ódio em relação às pessoas da Cracolândia, tipo, tem que prender todo mundo. Ah, tem que forçar mesmo, tem que bater, por isso tem que vencer. E isso vai virando um discurso de ódio, né, que vai sendo reproduzido, 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 reproduzido. Claro, se você não aceita aquilo, você tem que combater, né? E aí, às vezes, a gente bate de frente, eu mesmo já bati de frente algumas vezes com algumas pessoas que têm esses conceitos. Ah, tem que acabar mesmo, tem que prender todo mundo que tá lá. É fácil resolver isso. Vai lá, a polícia prende todo mundo. Quem não quiser ser preso, vai embora.
Não é assim. Você acha que se prendesse todo mundo não ia aparecer mais dependentes químicos em outras áreas da cidade? O problema é muito mais complexo. Não pode se tentar resolvê-lo da forma do senso comum. O senso comum nunca costuma ser a melhor solução de qualquer problema, tá? Ok? Bom, vamos voltar lá. Ah, bom, estigmas, né? É o termo recorrente na medicina e na biologia, pois se trata de marcas e sinais físicos. Então, por exemplo, o racismo é um estigma, tá? O racismo é um estigma. A gordofobia é um estigma. Tá? Então, aparentes que restam de uma doença ou deficiência. Em sociologia, o termo adquire uma dimensão mais complexa. Uma pessoa carrega um estigma quando, por algum motivo, é portadora em sua história pessoal de algo que o torna alvo de preconceito. Tá? Então, é mais uma revisão para vocês, né? Aí vai vir a escola de Chicago, né? Que vai pegar esses conceitos. Tá? No início do século XX, ó, Chicago era uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, né? Lá teve o Al Capone, né? As máfias na década de 30. Então, esses sociólogos, filósofos foram entender da onde que vinha tanta violência, né? Então, eles foram estudar o aumento da criminalidade, a formação dos guetos, a linguiça juvenil, a segregação urbana, os bolsões de processo e como eles surgiram e evoluíram. Vamos lá nesse contexto social, né, na qual os pesquisadores, essa parte já foi. Bom, aqui. Para Goffman, né, um dos principais sociólogos brasileiros, os estigmas podem ter origem, né, em deformidades físicas, culpas de caráter ou ainda em questões tribais, de raça, etnia, nação ou religião. Na sociedade, pessoas estigmatizadas, em oposição às normais, ele coloca até bem, entre aspas, quem é normal de fato na sociedade, né, são depreciadas e colocadas simbolicamente em patamares de inferioridade humana. O autor, contudo, demonstra o importantíssimo papel das organizações dos estigmatizados na aceitação e conhecimento de sua condição especial. E aí, pessoal, a gente pode pegar como exemplo dessa ideia de estigmas o surgimento do nazifascismo, lá no período da década de 20 e 30, na Europa, né, na Alemanha e na Itália principalmente. Os líderes desses movimentos, eles tinham muita noção da sua potencialidade e como que as ideias deles influenciavam a população de uma forma geral. Então, muitas vezes, eles sabem muito bem como convencer as pessoas das ideias. E hoje em dia, né, eu sempre faço esse paralelo, nós temos muito na mídia, muito nas redes sociais, os influenciadores digitais, que também tem um discurso muito pré-estabelecido, muito direcionado, e que acaba influenciando vários grupos. Né? Ou influencia esses grupos da forma para o bem ou como para o mal, né? E isso acaba criando também esses novos conceitos. Então, essa ideia de estigma é uma ideia reprodutível, né? Ela não tem uma época específica de acontecimento, ela é reprodutível, tá? E ela acontece de uma forma quase que proposital, tá? Então, cria-se essas consistências, tá? A gente entra muito no campo da semiótica quando a gente fala isso, né? Que é um campo que eu gosto muito da sociologia. É como aquele discurso influencia outras pessoas. O que que aquela pessoa está dizendo e o impacto que aquela pessoa está dizendo, o que aquela pessoa está vendo, o que aquela pessoa está ouvindo, vai criar, né? E como às vezes a gente faz uma coisa meio sem noção, mas as pessoas apoiam. Você fala uma coisa, as pessoas apoiam. Então, onde você menos espera, você vai ter seguidores, né? E hoje a mídia expõe muito essas pessoas e elas acabam influenciando tanto para o bem quanto para o mal, tá? É aquela coisa dos influenciadores que gastam muito dinheiro, as pessoas querem ter aqueles produtos, influenciar na comida, tá? A gente fala da política porque a política é uma coisa mais consciente agora de vocês, mas tem outras formas de influenciar, tá? Bom, vamos lá. Aqui. Tá, aqui. Aqui já acabou. Graças a Deus. Então vocês viram, o primeiro módulo é bem facinho, é bem rapidinho, poucos slides, e aí já vou começar o segundo por causa da, igual eu falei para vocês, eu tinha planejado uma aula semana passada, aí a escola meio que me limou. Aí eu fiquei um pouco frustrado. Deixa eu só colocar aqui no ponto, que eu já vou compartilhar com vocês. Mas faz parte, tá? Eu já vou arrumar aqui já. A segunda é a continuação da primeira, tá? Ó, vamos lá.
Hum, que hora que é, para mim não me perder no tempo. Deixa eu fazer o trâmite aqui. São temos 20 minutos quase de aula ainda, dá tempo. Hum, uhum, uhum. Pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa, podem abrir o áudio aí e participar da aula, tá? Eu sei que alguns aí estavam algum tempinho sem participar, certo? Mas podem levantar a mão aí, participar, querer que eu explique alguma coisa mais bem resumida aí, tá? É só mandar ver, tá? Não fiquem com vergonha, não. Sou o mesmo de sempre. Vocês estão tão sérios, dá até medo. Bom, ó, vamos lá. Se você tem o estigma, a gente compõe a sociedade, né? A gente faz parte da sociedade. Então, todo mundo que está inserido na sociedade, ele tem que ter uma responsabilidade social. Tá? Isso que é uma coisa muito interessante. Se você está na sociedade, você também é responsável por ela. Não adianta você dar uma de Pôncio Pilatos, lavar as mãos e seja o que Deus quiser. Não, não é bem por aí, tá? Ou aquela ideia da neutralidade também é muito complexa. Você tem que ter uma bandeira ali no sentido de defender as causas sociais. Porque muita gente acha que causa social é só fome, miséria, pobreza, e não é bem mais, tá? Bom, o desenvolvimento da ciência ecológica, por exemplo, né, contribui para aumentar a preocupação com o meio ambiente. Certas atividades industriais ou a implantação de uma fábrica pode provocar um impacto sobre atividades econômicas de populações locais. Assim, seria um exemplo de responsabilidade social. Se as empresas criassem projetos para minimizar tais impactos, desenvolvendo alternativas de trabalho e propondo meios de sobrevivência às pessoas que vivem e trabalham nas localidades em que se instalaram as organizações fabris. Aqui é muito legal, porque, assim, vamos parar para pensar. Existem várias empresas nacionais e internacionais que elas fazem campanhas. Olha que louco. Segunda-feira, alguém assistiu ao Criança Esperança? Ninguém assistiu Criança Esperança, vocês estão dormindo cedo, hein? Estão levando a sério. Terceiro bimestre, né? Alguns pegaram nota vermelha no primeiro e no segundo, agora o chicote estrala, né? Ninguém quer repetir o terceiro, né? Todo mundo quer passar isento, né? Todo mundo já pensando na matrícula da faculdade, ninguém assiste Criança Esperança. Ô, gente. O que que a Criança Esperança é, pessoal? É um projeto de uma empresa, talvez a mais conhecida no Brasil, né? De arrecadar dinheiro para dar para instituições sociais, não é instituições de caridade, instituições sociais. Então, eles fazem uma programação, um mega evento, né? E as pessoas vão contribuindo. Eu lembro que quando começou o Criança Esperança, eu era criança, ele tem 30, 40 anos agora, né? Pouco menos, acho que 37, 38. Meu, era uma sensação, porque era o show do ano. O show do ano da Globo era o Criança Esperança, os principais artistas, tá? Participavam 4 horas de show ao vivo, era aquela loucura. Começava às 9 horas da manhã, da noite até 1 hora da manhã. O pessoal contribuindo, contribuindo, contribuindo. Todo ano, cada vez contribuía mais. Só que era uma época diferente, né? Você não tinha internet, você não tinha várias meios de comunicação para seguir os seus ídolos. Então, muitas vezes tinha que ver eles na televisão. Então, eles bombavam. E existe até hoje. Então, assim, a Globo quando faz o Criança Esperança, ela está querendo mostrar, talvez, para a sociedade que ela tem uma responsabilidade social de ajudar a sociedade. Não é só de explorar, tá? É uma necessidade de ajudar também. Então aí também a gente pode pegar outras empresas, como Itaú, tá? Instituto Ayrton Senna, Bradesco. Gente, a gente vai achar um monte. Natura, que apoia lá os grupos ribeirinhos para extrativismo vegetal sustentável, tá? Só que a Natura ganha bilhões por ano, tá? Com esses produtos. Ela ganha bilhões, trilhões. E talvez 1% do que ela ganha, ela devolve para a sociedade, tá? 1%. Ele fala, não, mas nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então é uma coisa meio assim, na minha opinião, muito caricata, né? Muito assim, você querer passar um pano, né? Muito querendo passar o pano, tá? Então fica essa situação. Ah, vamos lá, vamos voltar para mim não me perder aqui nas minhas falas. Só um minutinho, tá? É que assim, eu não vou mentir para vocês. Eu tô dando aula, mas São Paulo tá jogando. Então tá o celular ligado aqui do lado e a classificação é hoje, né? São Paulo acabou de fazer gol. Então, o coração parou de palpitar um pouco. Domingo que vem tem. Domingo tem Flamengo, semana que vem tem Corinthians. Essa semana vai ser
do balacobaco. Bom, vamos lá. Uma empresa poderá patrocinar, como eu estava falando para vocês, e desenvolver programas de inclusão social, de educação, qualificação de mão de obra, incentivar um esporte ou uma área cultural. Por exemplo, Copa do Mundo. Tem caras lá que vão patrocinar a Copa do Mundo. Os caras falam, não, é responsabilidade social. Beleza, não está ganhando dinheiro, mas tudo bem. Responsabilidade social, empresarial, é a forma de gestão ética que propõe ações que visam o bem-estar social. Ou seja, ações com o objetivo de minimizar impactos negativos no meio ambiente e na comunidade local. A ideia é estabelecer um canal de diálogo entre as partes interessadas e envolvidas, ok? Bom, aqui eu coloquei um organograma para a gente, né? Então você tem seria essas quatro esferas: a ambiental, né? Essas responsabilidades, a social, a cultural e a econômica. Então, essas quatro áreas aí são investimentos, tá? Só que o que acontece? A gente está vivendo hoje em dia numa sociedade que está cada vez criando o politicamente correto e ele está se estabelecendo. Então, quando você vê uma empresa que explora demais a sociedade, né, demais o ambiente, demais a cultura, eles criam programas para que a imagem delas fique melhor, fica mais aceitável, né? E isso são os programas de responsabilidade social. Mas engasguei aqui. Bom, empresas socialmente responsáveis terminam por repensar seus conceitos, contribuem para atualizar paradigmas, capacitando o seu pessoal a inovar posturas e relações humanas, tendo em vista o bem-estar. Lembrei de um agora que alguns aqui devem adorar, que é o. Como é que é o nome? Alguns, eu já participei umas três, quatro vezes, mas porque eu sou vagabundo mesmo. Mac Dia Feliz. Né? Compra um Big Mac e ajuda a causas sociais, instituições. Todo mundo já foi pegar lá um Mac dia feliz. Lá. Os caras falam que metade do. Todos os Big Macs comprados naquele dia vão para instituições de qualidade. Responsabilidade social. Gente, o que tem de gente que come McDonald's todo dia. Imagina, 365 dias do ano, só um dia eles deixam um Big Mac para responsabilidade social. Né? E aí a gente vê que eles estão querendo limpar a barra deles. Né? Agora eu vou mostrar uma tabelinha para vocês de várias empresas que, que tentam fazer essa ideia da responsabilidade social. Bom, aqui, ó, ranking das melhores em sustentabilidade. Qual que tem a melhor em sustentabilidade no Brasil? É a Natura. Depois vem a Coca-Cola, tá? Depois a Nestlé e a Petrobras empatadas. Depois vem a Odebrecht e por último, em sétimo lugar, o SBT. Olha que louco. Do outro lado, as piores em sustentabilidade. Olha que legal. Aparece a Petrobras, que está também na melhor de sustentabilidade. E também aparece a Odebrecht e a Coca-Cola. Quer dizer, a mesma que tenta sustentabilizar a sociedade é a mesma que polui, é a mesma que destrói. Quer dizer, é para limpar o pano deles, é para limpar, assim, olha, estamos fazendo alguns projetos aqui que vão melhorar a sociedade. Pô, vocês exploram muito mais do que vocês ajudam os seus bandos de gananciosos, né? E vem depois falar, não, mas estamos fazendo bem para a sociedade. Aí os caras fazem passagem de pano, né? E isso vai muito para publicidade, para o marketing. Por exemplo, o Mac Dia Feliz. Não, vou ajudar as crianças carentes. Então vou lá hoje lá comer Big Mac. Vou levar minha família inteirinha para comer Big Mac. Comprar cinco Big Macs, R$ 200 de Big Mac. Mas vai para as crianças carentes. E aí entra nessa ideia que é um pouco exagerada, né? Bom, Professor, aí, ó. Oi, fala. o maior Como problema é que que é, não tem como. Fala, como Marcos. que, Marcos ou Wallace? Unido Unité. O Marcos escolhido foi você. Depois o Wallace fala. Tá bom. O problema é que não tem como negar esse pedido de ajuda dessas empresas, né? Então, meio que dá para passar o pano. Tipo assim, as pessoas aceitam essa Não, passagem de pano. sabe o que é o louco, Marcos? O nível de lucro das empresas, o nível de lucro. Essas empresas são empresas que têm lucros bilionários, tá? E muitas vezes o nível de contribuição que elas fazem não chegam a 1% da sua lucratividade, tá? E isso acaba incentivando a eles venderem mais. Sabe que aquele tipo, ó, tem uma regra muitas vezes do empresário que é assim, ó, não dá para ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. Então, muitas vezes, esses programas de responsabilidade social são investimentos para conquistar mais clientes. Olha que loucura,
Ah, eu vou parar de usar Boticário, porque a Boticário não tem responsabilidade social, quem tem é a Natura. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Aí você vai lá comprar shampoo de Jaborandi, desenvolvida em fazendas do Pará com extrativismo vegetal sustentável, onde comunidades caiçaras, babá, o cara faz um projeto e você fala, nossa, nossa, que empresa muito boa. Vou comprar dela. Aí você também fica com peso na consciência. Sabe o que é peso na consciência? Ah, eu tenho que ajudar a sociedade. Aí eu vou lá comprar da Natura. Aí você vai e compra. Só que o lucro dos caras vão lá no teto, cara. Aí, isso me deixa muito louco, porque assim, a maioria das pessoas não percebe isso. Né? A gente tem aquele analfabetismo social também, aquela coisa de não perceber como a sociedade funciona e está lá, ai, babando o ovo, cara. Quando eu vejo as pessoas fazendo isso, eu fico muito nervoso, para não falar. Vamos lá, Wallace, senão não vai dar tempo. Não esqueci Ô, de ti. professor, né? Nessa tabela que que você mostrou, a Coca, ela tá nas duas, tipo, nas melhor em sustentabilidade e na pior também. Uhum. Sim, por quê? Porque a Coca ela explora muito recursos hídricos. Então, a Coca, gente, para quem não sabe, a Coca, ela compra assim, tipo, uma área perto de uma serra, uma fazenda perto de uma serra, que tem a nascente de um rio. E literalmente ele começa a extrair a água da nascente. Aqui em Guarulhos, por exemplo, aqui em Guarulhos a gente não tem uma fábrica da Coca-Cola, mas a gente tem uma fábrica de cerveja, né? Alguns já ouviram falar da Desmalte ou Águas da Serra, né? Que é da Ambev. A Ambev produz cerveja, ela produz a Skol e a Brahma, só para vocês terem uma noção. É aqui no Água Azul. Você vai, os caras têm uma empresa no meio da serra que você não tem noção do tamanho, é o tamanho de um bairro. E os caras fazem cerveja lá. Da onde que vem a água? Vem da serra. Que podia para a população, tá indo para Brahma e para Skol. Tá? E o governo concede isso? Concede. O governo concede. E pronto, acabou. Né? Você viram, lembra de Brumadinho? Lembra lá de Brumadinho e teve Mariana. Vocês viram que as empresas que foram multadas, uma das multas delas é responsabilidade social, que é reconstruir aquilo que elas destruíram, ajudar a criar escola. Gente, e vocês acham que elas vão falir com isso? Não vão. A pena é muito branda para quem destrói a sociedade. É muito branda. E eles acabam até fazendo. Aí eu lembro que quando teve, né, Brumadinho, principalmente, foi a última, parecia muito comercial, acho que era da Odebrecht, né? Não Odebrecht, era da outra empresa. Da Vale, da Vale. Olha, nós da Vale destinamos 2% de toda a arrecadação anual para fundos de investimentos em educação para melhorar o futuro do brasileiro, das crianças carentes. Você fala assim, ai meu Deus, que legal, né? Nossa, vou comprar da Vale agora, vou comprar cimento da Vale. É, mas tem gente que faz isso, por quê? A gente é muito dependente da mídia para comprar coisas. Então, quando uma coisa está muito em destaque, o que que a gente vai lá e faz? Compra. A gente vai lá e compra. A gente é muito midiático. A gente é consumista. E a gente, se todo mundo começar a falar daquele produto, mesmo que você não queira, vai te despertar a vontade, a necessidade de consumi-lo, para saber se é tudo. Gente, filme da Barbie. Filme da Barbie. Me dá Barbie, autoconsumismo. Algumas de vocês assistiram, né? Vocês são adultas já, vocês entenderam o filme da Barbie. Agora imagina uma criança. Ah, mãe, eu sou fã da Barbie. Quantos anos a criança tem? 6 anos. A mãe levando para assistir o filme da Barbie, que fala sobre patriarcado. As crianças entenderam? Nada. As mães, muitas conservadoras, não entenderam? Nada. Isso aí xingando o filme. Porque não era um filme voltado assim para criança, era um filme para jovens, adultos. É um filme com muito senso crítico, muita mensagem subliminar, que se você não tiver um senso crítico ali apurado, você gostando ou não, você não vai entender. Né? Então ele é para um público muito amplo. Ixi, o que vi de professor assim, ai, filme horrível, que não sei o quê. Gente, eu assisti o filme da Barbie, tá? Eu levei minha filha, levei minha esposa. Minha filha chegou em casa, pai, explica para mim o que é patriarcado. Ela chegou perguntando. Eu disse, pai, cadê isso? Expliquei ela de uma forma bem didática. Ela, nossa, Teve que um ruim, né? povo falando mal porque falou que não tinha os. Ai, coisa de cristão lá, os valores cristãos. Então, gente, será que os valores cristãos, desculpa, não são pensados em cima de um processo sociocultural, de uma época específica, de um momento específico? Eu não estou falando que a gente tem que deixar de ser cristão, mas eu sou um cristão moderno. Eu tenho que perceber que a minha religião,
ela tem alguns defeitos, como qualquer religião do mundo. E eu não devo negar esses defeitos. Ah, vou passar um pano. É tipo, vou passar um pano. É tipo, olha, eu sou cristão, eu mando na minha mulher. Se eu falar isso perto da minha mulher me mata. Quem manda aqui em casa é ela, deixa eu bem. Ela fala assim, nossa, ela falou várias vezes pra mim, nossa, quer dizer que você fala pros seus alunos que eu que mando em casa, eu devo ser vista como uma bruxa, uma carrasca. Eu falei, mas é verdade. A minha filha tá aqui do lado, tá falando, é verdade. A mãe fala assim, minha filha é a mesma coisa, quem manda em casa é elas duas. Ela chega assim, pai, eu vou sair final, tá, vamos. Assim, aonde que ele quer ir? Vamos, né, bom, vamos aqui do lado, tá dando risada aqui, ó. Assim, gente, ah, não é porque eu sou católico que eu vou reproduzir o patriarcado, isso que eu tô querendo dizer. Tem que ser uma sociedade mais igualitária, tá? Então, mas tem católicos com conservadores que reproduzem o patriarcado. Tá, mas estão errados, né? O patriarcado nunca foi bom para a sociedade. Ela pode ter controlado a sociedade, mas quer dizer que ela foi boa para a sociedade é uma forçação de barra brutal, né? E a gente tem essa responsabilidade social de criticar muitas vezes isso, né? Claro, não adianta criticar, tem que também não reproduzir e questionar quem reproduz, né? Então a gente tem que ter uma consciência que isso faz mal. É claro, por exemplo, eu vejo mulheres, sou um homem, vejo mulheres bonitas, vejo, mas vou ficar lá mexendo? Ah, vou reproduzir o patriarcado, vou fazer meu papel de homem na sociedade. Vou lá mexer com as mulheres. Você idiota, macho alfa, né? Você é como fala o nome é Red Pill. Você é Red Pill. A mulher tem que ouvir o que o homem manda e pronto, acabou. Eu fico pensando, meu Deus. Não, o pior, às vezes, as meninas, eu sei que algumas meninas deram risada, alguns meninos, mas o pior é as mulheres que apoiam os Red Pills. Que tem mulheres que falam, não, o homem que tem que mandar na sociedade, a mulher, ela tem que se submeter, porque está escrito lá na Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí essas pessoas saem da pra política. E o que que muita gente que apoia essa ideia faz? Vota nessas pessoas. E essas pessoas que vão votar nas leis lá em Brasília. Entendeu? A gente tem que ter noção disso. Tá, se você acha que isso é certo, beleza, pode votar. Mas será que é o adequado para o nosso tempo? Será que é o adequado para a nossa sociedade? Será que ela deve? Porque mesmo assim, eu vejo muitas mulheres que apoiam o conservadorismo, mas elas mesmo falam, eu mando no meu marido. Mas você é conservador? Sou, eu mando no meu marido, mas ele que tem que trabalhar. Eu falei, aí, meu Deus, é o meu termo abominável, né? Abominável. Ele que tem que trabalhar, mas eu que mando nele. Fala, aí é bom, né? É patroa, né? Não é esposa, é patroa. E fica meio complicado. Bom, vamos parar aqui. Vou parar a gravação aqui, que eu tenho que fazer chamada de vocês. Então.